Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso Elevare. Nesta aula nós vamos falar sobre perfil comportamental. Bom, primeiro deixa eu explicar para vocês como nós vamos estar dividindo o conteúdo desta aula. Nós vamos falar primeiramente sobre os conceitos de perfil comportamental. Depois, nós vamos propor a realização de um teste. E por fim, você vai ter condições de descobrir quais são os seus perfis comportamentais e como você pode usar isso em seu benefício. Bom, perfil comportamental é um conceito apresentado por William Edward Herman, também aí conhecido como Ned Herman, que foi um dos pioneiros na exploração da compreensão do cérebro como um sistema de 4 quadrantes. Herman passou 30 anos pesquisando o modelo de aprendizagem, autoconhecimento e pensamento criativo. Segundo Herman, as pessoas possuem 4 perfis comportamentais básicos. Em geral, existe a dominância de um deles, apesar de todos terem características dos 4 perfis. O estilo de dominância influencia as formas de pensar e os nossos comportamentos. Segundo a sua teoria, ele apresenta a nomenclatura dos 4 quadrantes usando nomes de 4 animais: o tubarão, a águia, o lobo e o gato. Bom, para completar esse conceito, eu trouxe aqui para vocês uma frase de Carlos Drummond de Andrade. Ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é um estranho ímpar. Isso nos traz uma reflexão que nos faz pensar que, embora somos seres individuais, somos seres ímpares, nós relacionamos com outras pessoas. E por isso é importante que nós nos conheçamos para que possamos explorar quais são os nossos pontos fortes através do mapeamento do perfil comportamental, para que possamos tirar proveito disso em nosso benefício e também no relacionamento com as demais pessoas que nos cercam durante o dia a dia. Bom, então vamos ao teste. Esse teste, ele traz 25 questões, das quais cada questão é composto de 4 alternativas. Vamos a um exemplo, então, para vocês poderem entender um pouco melhor como vocês vão realizar esse teste. Nós temos aqui o enunciado da questão, então, onde você vai completar a frase. Então, por exemplo, eu sou. E aí vocês têm 4 opções de resposta. A opção I traz lá as opções idealista, criativo e visionário. A opção C traz divertido, espiritual e benéfico. A opção O, confiável, meticuloso e previsível. E a última opção, a opção A, traz lá focado, determinado e persistente. Então você vai ler a questão, observar quais são as alternativas disponíveis, vai ver qual das alternativas tem mais a ver com você, tá? Então faça o teste sozinho, não pergunte para ninguém, porque é um autoteste, é um teste de autoconhecimento. Marque um xizinho na frente da opção que melhor te identifica, para que você então possa responder então as 25 questões, tá? Então nós vamos dar um tempinho para você realizar o seu teste e a seguir nós vamos explicar como você vai calcular os resultados e enfim descobrir qual o seu perfil comportamental. E lembrando, existe apenas uma única opção de respostas. Às vezes vocês podem achar que vocês se encaixam em mais de uma resposta, mas o teste precisa apontar apenas uma resposta. Bom, agora você já deve ter terminado o seu teste, então vamos calcular o resultado e encontrar qual o seu perfil comportamental predominante e quais os outros perfis que compõem o seu comportamento. Bom, de posse das respostas, você vai verificar dentro das 25 questões quantas questões apresentam a resposta com a letra I. E você vai preencher
nessa segunda coluna aqui. Quantas respostas apresentam a alternativa C? E aí você vai preencher na segunda coluna aqui. Quantas respostas a letra A? E preenche aqui na sequência. E quantas respostas apresentam a alternativa O? E aí, de posse da segunda coluna totalmente preenchida, você vai multiplicar o valor dessas colunas pela terceira coluna, ou seja, multiplicar por 4. Com isso, você vai preencher a quarta coluna com a resposta desta multiplicação. De posse das respostas, tá? Você vai verificar qual dos 4 itens apresenta o maior percentual. Então, isso significa que, analisando na sequência aqui, aquela que tiver, na verdade, a maior resposta, o maior percentual, vai indicar o seu perfil predominante. Então, por exemplo, poderia ter aqui o predominante como águia, ou talvez como tubarão, enfim, apenas um vai dar como predominante. Pode ser que dentro do seu cálculo apareçam 2 muito igual. É difícil, é raro isso acontecer, mas pode acontecer. Então significa que você tem 2 perfis predominantes. Lembrando que pela teoria de Hermann, nós temos os 4 perfis, porém apenas um ou talvez até 2, dependendo do cálculo aí, vai ser predominante na realização das suas respostas. Bom, então vamos ao resultado. Dentro dos 4 perfis mapeados por Hermann, agora eu vou explicar para vocês como cada um dos perfis se comporta e também quais as suas vantagens e os seus pontos de melhorias. Vamos começar aqui então com o perfil comportamental do quadrante lobo. Então, o lobo, ele é mais racional, ele é focado no como. Então, ele é metódico, ele é eficiente, ele gosta de segurança e é um indivíduo mais conservador. Quais são as principais características de quem tem o perfil comportamental predominante como lobo? Então, é fazer certo. Quem é do perfil lobo, ele gosta de fazer as coisas certas. Não importa o tempo que leva, ele é muito correto com as realizações das suas tarefas. Quais os pontos fortes de quem tem esse perfil? É pensar a longo prazo, cumprir as regras e responsabilidades. Quais são seus principais valores? Ordem e controle. Como ele funciona trabalhando em equipe? Você aí do time Tenko, que faz o seu trabalho em equipe, pode observar que de repente você ou os seus colegas podem apresentar então algum desse tipo de comportamento. Ele tem lá um caráter mais formal, ele também é mais crítico, ele é mais decisivo, ele é mais analítico, informado e também às vezes apresentam um perfil um pouco mais isolado. Bom, e quais são os comportamentos mais comuns de quem tem o perfil comportamental lobo? Ele reage de forma não emocional, ele é mais direto, é mais objetivo, apresenta ideias bem articuladas em formato lógico, gosta de utilizar um grande volume de dados e informações para ilustrar as suas ideias. Talvez seja o seu estilo. Tem precisão técnica, gosta de criticar, tem facilidade para debates e exige fatos precisos. E quais os pontos de melhoria? Então, ele apresenta dificuldade de se adaptar a mudanças, o que pode impedir o seu progresso. Bom, se esse é o seu perfil predominante, vale a pena você prestar bastante atenção em como você está trabalhando com relação às mudanças. Talvez, se você ser mais flexível, isso vai colaborar com o seu desenvolvimento e você vai lidar melhor com as dificuldades apresentadas para que então você possa progredir dentro da realização do seu trabalho e no seu comportamento em relação à sua equipe. Então você do time Tenko, que está aí se capacitando, buscando essa melhoria, preste atenção. Talvez seja o seu ponto de melhoria que você pode trabalhar e assim se desenvolver melhor. Bom, agora nós vamos ver o próximo perfil comportamental, o perfil comportamental do gato. Então você que
tem aí o perfil predominante gato, preste bem atenção no que nós vamos falar agora. Bom, qual é o perfil de quem tem, né, este animal predominante? Então ele é mais relacional, ele está mais focado em quem, ele vai apresentar seu comportamento mais baseado em sentimento, ele é mais gregário, ele é mais emotivo e ele é mais voltado à parte de suporte. Então, qual é a característica principal? É fazer junto. Quem é do perfil gato, ele gosta de estar em grupo, ele gosta de estar realizando as suas atividades, o seu happy hour, as suas atividades do cotidiano ou familiar, sempre em grupo. Não é um indivíduo, ao contrário do indivíduo lobo, que é mais isolado, esse não, esse gosta de estar sempre junto. Então, quais são os pontos fortes de quem apresenta este perfil comportamental? Ele trabalha bem em equipe, ele tem uma comunicação mais aberta, mais amigável. Quais são os seus valores? A felicidade e a igualdade. Então ele quer estar bem, ele quer que o grupo esteja bem, ele quer que todo mundo tenha ali, receba as mesmas atenções, os mesmos benefícios. E o comportamento na equipe, então se você aí do time Tenco tem esse perfil gato, preste atenção se não é o seu caso. É uma pessoa mais emocional, é uma pessoa mais vulnerável, ele também é mais compreensível, humanista e instintivo. Ele vai agir com o coração. É aquela pessoa mais boazinha da equipe aí. Preste atenção se de repente esse perfil não é o seu perfil predominante. Bom, então vamos ver quais são os comportamentos mais comuns. Ele reage de forma mais espontânea, ele usa empatia, apresenta bom relacionamento, é informal nos seus relacionamentos, gosta de imaginar-se como as outras pessoas vão reagir às suas ações, quer que o sentimento dos outros sejam respeitados e tem considerações por todos da equipe. Então são pessoas que gostam de realmente praticar e colocar a empatia como ações que compõem o seu comportamento, porque ela se vê sempre no lugar do outro, então ela pensa sempre em como vai estar agindo em relação ao próximo. E os pontos de melhora? Ele esconde conflitos e manipula através dos sentimentos. Como são pessoas que buscam aí trabalhar de uma forma mais sentimental, a gente precisa ter bastante atenção para verificar se de repente a gente não está usando isso como uma estratégia para ganhar campo, usando do sentimento, porque nós vamos saber que aquela pessoa tem um processo de empatia maior e que vai trazer para nós benefícios. Então a gente tem que tomar cuidado para não estar manipulando ou ser manipulado pelas pessoas de perfil comportamental. Uma outra coisa que é importante a gente observar é justamente a questão de esconder conflitos. Então, assim, a pessoa foge de brigas, foge de conflitos, foge de debates e que às vezes não é saudável, concordando com tudo que o outro quer, justamente não colocando os nossos pontos de vista, justamente porque talvez cause ali um embate de ideias, né? Lembrando que os embates de ideias são importantes, às vezes, para a colocação dos projetos que nós vamos elaborar. Então, muita atenção se você tem o perfil do gato para trabalhar esses pontos de melhora. E nessa próxima parte, nós vamos explicar para vocês os outros dois perfis comportamentais, tubarão e águia.